eu sou a Aline Viana, professora de matemática, e nessa videoaula nós vamos entender o que é uma função. Mas antes, não se esqueça, deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal e vamos lá. Para começar, nós vamos entender primeiro o que é uma função. Uma função é uma relação entre duas variáveis. Como assim? Uma relação entre duas grandezas ou uma relação entre duas coisas. Por exemplo, aqui eu montei uma relação entre o litro de combustível e o preço do combustível. 1 litro de combustível custa R$5. 2 litros custam R$10. 3 litros vai custar R$15. E 4 litros vai custar R$20. Aqui eu montei uma relação. Essa relação eu posso chamar isso daqui de função. Como que eu escrevo uma função? Uma função, na verdade, é uma equação com x e y. Por que x e y? Porque lá no eixo das coordenadas, nas coordenadas cartesianas, no plano cartesiano, o x é minha abscissa e o y é a minha ordenada. Por isso que eu uso sempre x e y. Nesse caso aqui, eu vou chamar o litro de combustível de x. E eu vou chamar o preço desse combustível de y. Então, eu vou chamar o litro de x e o preço de y. Então, na verdade, eu tenho o litro, 1 litro de gasolina, R$5. 2 litros, R$10. 3 litros, R$15. 4 litros, R$20. E para mim descobrir quanto custa 5 litros? O litro não é y? O litro é igual. Aliás, o real é igual, não é o litro. O dinheiro é igual. O litro aqui eu vou multiplicar sempre. 1 litro não custa 5? Então, vai ser R$5 vezes a quantidade de litro. A quantidade de litro eu chamo de x. Essa aqui é a relação dessa função. Ou seja, o preço sempre vai ser igual a R$5, que é o preço inicial de 1 litro, vezes a quantidade de litro que eu comprar. Então, se eu comprar 5 litros de gasolina, eu vou pagar 5 vezes 4, R$20. Isso daqui é uma função. Nós vamos entender melhor agora nos exemplos. Vamos entender melhor agora com esse exemplo. Seu Arthur, marceneiro, cobra por seu serviço R$60 por hora trabalhada. O cliente fornece todo o material. Assim, o preço do serviço de seu Arthur, Y, eu estou chamando o serviço dele de Y, pela confecção de certo objeto em função da quantidade de horas trabalhadas. Vou chamar a hora trabalhada de X. Letra A pergunta: qual a lei de formação dessa função? Primeiro, eu tenho que prestar atenção no seguinte: o serviço que o seu Arthur fez, eu estou chamando de Y. Então, o serviço dele vai ser igual, por isso o Y é igual. A hora trabalhada do seu Arthur, eu vou chamar de X. Ele cobra R$60 por hora trabalhada. Então, ele cobra 60 vezes cada hora trabalhada. Então, a lei de formação dessa função vai ser o trabalho do seu Arthur, que eu estou chamando de Y, é igual a hora trabalhada vezes R$60 que ele ganha por hora. Então, por isso, 60 vezes X é uma função. Está estabelecendo a relação entre o trabalho do seu Arthur e a hora trabalhada dele. Então, o trabalho do seu Arthur vale R$60 por hora. Então, por isso, 60 vezes X. A letra B pergunta: qual o preço cobrado por seu Arthur na confecção de um objeto que levou 8,5 horas para ser feito?
Eu quero saber qual que vai ser o preço dele. O preço é o trabalho dele. Então, o trabalho de seu Arthur não é R$60 por hora trabalhada? 60 vezes X. Ele não trabalhou 8,5 horas? O X não é a hora trabalhada? Então, vai ficar 60 vezes ele trabalhou 8,5 horas. Para mim descobrir quanto que ele vai ganhar, eu vou fazer 60 vezes 8,5. 60 vezes 8,5. Multiplico como se não existisse a vírgula, como se fosse 60 vezes 85. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6, 48. Soma as parcelas, 0, 0, 8 e 3, 11. Vai 1 e 4, 5. Uma casa depois da vírgula, então eu vou andar uma casa. Lápis aqui no final, uma. E puxo a vírgula. 510,0 é a mesma coisa que 510. Então, qual foi o preço que o seu Arthur cobrou para fazer um serviço que ele gastou 8 horas e meia para fazer? Ele ganhou um valor de R$510. Lembrando que todo o material quem fornece é o cliente. Seu Arthur só dá a mão de obra dele. Então, a mão de obra do Arthur, por 8 horas e meia, fica em R$510. Isso daqui é uma função. Uma forma bem fácil de se representar uma função é através do diagrama de flechas. Como assim diagrama de flechas? Através dos conjuntos. Esses conjuntos aqui eu chamo de diagrama de flechas. Para me representar uma função, eu coloco assim, ó. F é igual a para B. O que significa isso? Função de A para B. O A eu sempre vou chamar de X. E o B eu sempre vou chamar de Y. Ou seja, agora se fosse assim, função de B para A, o B que seria X e o A que seria Y. A primeira letra sempre são os valores de X. E a segunda letra sempre são os valores de Y. Então, se aqui eu tenho uma função de A para B, significa que o conjunto A são os valores de X e o conjunto B são os valores de Y. E foi me dada aqui essa função aqui, ó. Y é igual a X sobre 2. O que eu vou fazer? Eu vou descobrir quais os elementos aqui do X, que está no conjunto A, que pertencem ao conjunto B, que na verdade é o Y. O que eu vou fazer? Substituir. Y é igual. Primeiro X que eu tenho aqui é qual? 4 sobre 2. 4 dividido por 2 vai ser igual a 2. O que significa? Vou colocar aqui bonitinho para vocês verem. Vou substituir o primeiro, que é x igual a 4. Vou substituir aqui na minha função que foi me dada. Y é igual, no lugar do x, 4 sobre 2. 4 sobre 2 é igual a 2. O que significa isso? O 4 que está aqui no x, eu vou ligar com o 2 que está aqui no y. 2, está aqui. Liguei. Próximo número que eu vou substituir agora. No conjunto A. Sempre substituo no conjunto A. X igual a 6. Então, vai ficar y é igual, no lugar do x, 6 sobre 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Significa que o 6 no A, eu vou ligar no B no 3, porque o B é o y. Agora, eu vou substituir meu próximo valor, que é x igual a 8. Então, vai ficar y é igual, no lugar do x, 8 sobre 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. Significa que o 8, vou ligar no 4. 8, vou ligar no 4. E o último, vou fazer x igual a 10. E vou substituir y é igual, no lugar do x, 10 sobre 2. 10 dividido por 2 vai ser igual a 5. Quer dizer que o 10 eu vou ligar no 5. Quer dizer que eu representei aqui uma função. Como assim uma função? Eu escrevo uma função assim, ó.
F é igual, abro a chave, abro parêntese e vou colocar os meus pares ordenados. Primeiro par ordenado, 4 e 2. 4,2. Segundo par ordenado, 6,3. Terceiro par ordenado, 8,4. E o último par ordenado, 10,5. E fecho a minha chave. Aqui está uma representação através do diagrama de flechas de uma função. O que é o diagrama de flechas? Dois conjuntos. O primeiro eu chamo sempre de x, o segundo eu chamo sempre de y. Sempre vai me dar uma função, uma equação aqui para me substituir. Aí eu vou substituir todos os valores de x e achar o y correspondente e ligar a minha função. O próximo exemplo, nós temos de novo dois conjuntos. O conjunto A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E nós temos o conjunto B, 0, 1, 2, 3 e 4. Está falando que a função é de A para B. Significa que o A são os valores de x e o B são os valores de y. A função que me foi dada foi essa daqui, ó. Y é igual a x elevado ao quadrado. O que nós vamos fazer? Nós vamos substituir. Primeiro, vou substituir esse primeiro x aqui, que ele vale menos 2. Então, y é igual, como é negativo, dentro do parêntese, elevado ao quadrado. Todo número elevado ao quadrado dá positivo. 2 ao quadrado mais 4 positivo. Então, quer dizer que eu vou ligar o menos 2 no 4 positivo. Primeiro par ligado. Segundo par que eu vou procurar. Agora, o x é igual a menos 1. Então, vou substituir. Y é igual. No lugar do x, nós vamos colocar menos 1, só que elevado ao quadrado, dentro do parêntese, porque é negativo. Menos 1 ao quadrado, todo número elevado ao quadrado dá positivo. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Então, eu vou ligar o menos 1 no 1. Menos 1 no 1. Agora, eu vou ligar o próximo número, que é o 0. Passa para cá. Então, x igual a 0 agora. Então, vai ficar y é igual, no lugar do x, 0 elevado ao quadrado. 0 elevado ao quadrado, 0 vezes 0, 0. Então, quer dizer que o 0 eu vou ligar no 0. Vou substituir o próximo agora, que é x igual a 1. X igual a 1. Então, vai ficar y é igual 1 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Quer dizer que o 1 eu também vou ligar no 1, sem problema. E o próximo número, x igual a 2. Vou substituir. Então, vai ficar y é igual 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Significa que o 2 eu também vou ligar no 4. Tem problema isso? Não, sem problema nenhum. Agora eu vou escrever a minha função. Primeiro par ordenado que nós juntamos foi menos 2 e 4. Menos 2 e 4. Segundo par ordenado, menos 1 e 1. Terceiro par ordenado, 0 e 0. Quarto par ordenado, 1 e 1. E o quinto par ordenado, 2 e 4. Essa daqui é a minha função. Mas muito cuidado, nem todos os conjuntos é função. Para ser função, o que tem que acontecer? Tem que sair uma setinha de cada número aqui do conjunto A. O conjunto A tem que ter uma setinha saindo de cada número. Não pode sobrar número e nem pode ter duas setinhas chegando igual aqui no B, não. No A não pode. No B pode tudo. No B pode chegar 2, pode sobrar, não tem problema. Mas no A não pode. Como eu disse, muito cuidado.
nem todo diagrama representa uma função. Por exemplo, aqui eu tenho esse diagrama aqui, ó. O conjunto A, menos 4, 3, 5, 6 e 8. E o conjunto B, menos 2, 4 e 8. Saiu setinha do menos 4, saiu setinha do 3, saiu setinha do 5. Mas do 6 e do 8 não saiu. Ou seja, para ser função, tinha que ter saído setinha de todos aqui, ó. Ou seja, se sobrar elemento do A, não é função. Não é uma função se sobrar elemento do A. E nesse outro exemplo, não sobrou elemento do A, mas saiu duas setinhas aqui do conjunto A, do 2, ó. Não pode. Só é função se sair uma setinha só de cada número do conjunto A. Não pode sobrar, aliás, não pode faltar, não pode sobrar, perdão, e não pode também faltar. Ou seja, cada conjunto A tem que ter a sua setinha saindo. Se não tiver, não é função. E se tiver mais de uma setinha saindo do número, também não é função. E o conjunto B? O conjunto B tanto faz como tanto fez. Ele pode chegar a uma setinha de cada número, ele pode sobrar, ele pode faltar, chegar, por exemplo, assim, ó, duas setinhas no número só, não tem problema. O B pode acontecer de tudo. O que representa se é ou não função é o conjunto A. Ele não pode ficar número sobrando e ele não pode ficar número faltando, duas setinhas saindo do mesmo número. Nesses dois casos, não é função. Só vai representar uma função se tiver uma setinha saindo de cada número do conjunto A. Espero ter te ajudado e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.